Bom dia, meu povo! Falei com vocês que eu voltava nessa terça-feira para fazer prévia de Liga dos Campeões, 8 confrontos nesse meio de semana para definir os últimos 8 classificados para as oitavas de final, já tem 8 times lá esperando, temos 8 partidas de mata-mata, sexta-feira tem o sorteio já direcionado para a gente saber quem é que pega quem. Eu vou me ater aqui mais em Milan e Feyenoord, estou aqui em Milão para acompanhar esse grande jogo na tarde para vocês aí do Brasil dessa terça-feira, e eu também vou falar um pouco mais de Real Madrid e Manchester City, que é outro grande confronto, mas tem algumas informações e dicas dos 8 jogos. Então vale para terça-feira, vale para quarta-feira também, o dia que você quiser assistir. Quarta-feira vai valer só metade, porque os jogos de terça já foram, ou pelo menos para você que está assistindo isso na quarta, ver como é que foram as coisas por aqui. Todos os jogos estão na Max, para vocês acompanharem as 8 partidas. Esse é um vídeo em parceria com a KTO, para você que é maior de idade e joga só para se divertir, só como uma forma de entretenimento. Dica que eu dou para vocês fazerem um cadastro de vocês e aproveitarem algumas das dicas que eu vou passar por aqui lá na KTO. Se você é maior de idade e se você joga só para se divertir, é o que eu faço e é o que eu recomendo. E eu também sou maior de idade. Vamos lá, gente, começando com a partida de hoje, Milan e Feyenoord. O Milan ganhou 11 jogos em casa nessa temporada, 6 dessas 11 vitórias dariam a vaga para o Milan. São vitórias por mais de 2 gols de diferença. O Pulisic é o grande nome do time em números nessa temporada, o Reinders vem jogando muito bem também. O Pulisic tem 12 gols, 7 assistências, é o artilheiro do time e tem o mesmo número de assistências do Rafael Leão. Ele não está 100% fisicamente, não deve começar jogando. O Milan tem o tal do quarteto fantástico, está tentando emplacar um quarteto fantástico com Rafael Leão, João Félix, o Pulisic e o Santi Giménez. Os 4 foram titulares em Roterdã contra o Feyenoord. O Pulisic não deve ser titular, já não foi no final de semana contra o Verona e não deve ser titular mais uma vez, sendo guardado para o segundo tempo. Santi Giménez acabou de chegar justamente do Feyenoord, onde já tinha 16 gols na temporada. Olha a lei do ex aí. Não aconteceu em Roterdã, pode acontecer em Milão. Ele marcou o gol da vitória sobre o Verona no final de semana, 1-0 campeonato italiano, um bom passe do Rafael Leão e uma jogada maravilhosa do Giménez, que é um lateral direito formado pelo Real Madrid. No Milan às vezes joga numa segunda linha, não está inscrito na Champions, não jogará. Mas o Santi Giménez é sim um nome para ficar de olho, pela capacidade que ele tem goleadora, pelo fato de ser lei do ex, por ele terminar boa parte das jogadas do Milan, por estar cada vez mais integrado na dinâmica da equipe. É um ótimo nome para o Milan nessa tarde para vocês aí no Brasil, já à noite aqui em Milão. Do lado do Feyenoord, são 10 desfalques por lesão, tem mais 3 jogadores do elenco principal que não estão inscritos, são muitos desfalques para um time que demitiu o técnico antes do jogo de ida, está com um técnico interino, que era o auxiliar técnico, não vive bom momento. O Feyenoord, no final de semana, um empatezinho no campeonato holandês, não vive a sua melhor temporada. O Ajax, aliás, começou muito mal a temporada e já assumiu a liderança do campeonato holandês. O grande nome desse time é o Igor Paixão, atacante brasileiro de 24 anos, tem entrevista hoje com ele para vocês conferirem nas redes da TNT e também uma matéria pré-jogo apresentando esse bom personagem. Fez o gol da vitória em Roterdã, 2 gols nessa Liga dos Campeões, 4 assistências. Com a saída do Santi Giménez, ele é o artilheiro do time na temporada até aqui, com 8 gols marcados, é o grande nome do Feyenoord. Pelos desfalques do Feyenoord, pelo momento inconstante que vive, pela força de San Siro, acho que o Milan é favorito a vencer e a se classificar também. Não sei se o suficiente para vencer no tempo normal. O Feyenoord conseguiu alguns bons resultados nessa Liga dos Campeões, né? Ganhou do Bayern 3-0, empatou com o Manchester City 3-3 depois de vir um 0-3, ganhou do Benfica fora de casa 3-1, mas também perdeu para o Lille pelo placar de 6-1. É um time de altos e baixos. Eu acho que o Milan ganha e se classifica, mas eu vejo mais valor para dar dica para vocês em Santi Giménez marcando, tá valendo cerca de 1.8, e a dica que eu dou para vocês da KTO. Agora, se vocês querem resultado, acho que o Milan ganha e se classifica. 2-0 Milan, acho que seria um resultado ok para esse jogo. Os outros jogos dessa terça-feira, todos começam às 5 horas da tarde. Bayern de Munique e Celtic, tem menos a falar sobre esse jogo, né? Harry Kane não está 100%, não treinou nessa segunda-feira, perdão. É dúvida, o Bayern vem de um empate muito ruim contra o Leverkusen no final de semana, um ótimo jogo do Leverkusen que não ganhou por acaso, e o Bayern não esteve bem, mas manteve a distância de 8 pontos, está tranquilo no campeonato alemão. O Celtic
em 4 jogos fora de casa na Liga dos Campeões, 2 empates e 2 derrotas, tomou um 7-1 do Dortmund, um 4-2 do Aston Villa, já perdeu a ida por 2-1, é difícil acreditar que o Celtic tenha força para fazer mais contra o Bayern de Munique. Então o Bayern é considerado muito favorito, Bayern ganhando o primeiro tempo e depois ganhando o jogo a cerca de 1.6, eu estou falando cerca porque as odds são variáveis, né, elas são dinâmicas, a 1.6 com o Bayern de Munique já ganhando desde o primeiro tempo. Eu acho que é uma muito boa para esse jogo, que tudo que se vê é gols e gols e gols do Bayern de Munique. Benfica-Mônaco, eu trabalhei no jogo de ida, um jogo muito assim, vitória do Benfica no Principado 1-0, joga pelo empate agora em Lisboa para se classificar. O Mônaco não tem um jogador importante no meio campo, que é o Zakaria, e não tem um outro jogador muito importante, que é o Wanderson, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Vão fazer muita falta para esse time. O Benfica não tem o Di Maria, que entrou e saiu machucado do jogo contra o Mônaco. Não vai contar com o Florentino e com o Álvaro Carreras, que estão suspensos. Álvaro Carreras é um muito bom lateral esquerdo espanhol. E o Ausnes também está fora. Em relação ao jogo de ida, são esses os desfalques. O Benfica ainda tem o Ba, o Manu, que se machucaram seriamente, mas são os desfalques mais consideráveis, considerando os que estavam no jogo de ida. No final de semana, o Mônaco fez um 7-1 em cima do Nantes, e de virada. E o Benfica venceu o Santa Clara pelo placar de 1-0, uma vitória mais comedida do time do Benfica. O Benfica ganhar esse jogo na Luz contra um Mônaco desfalcado de jogadores muito importantes está pagando 1.8. E eu vejo valor aí, uma vitória do Benfica a 1.8 contra o Mônaco. Não sei se eu estava vendo lá que se espera um jogo de mais gols, se espera um jogo que pode abrir, que os dois marquem. Como o jogo de ida foi muito fechado, eu também não duvido que o Benfica poderia ter uma tática um pouco mais cautelosa, mas vitória do Benfica 1.8 jogando na Luz, eu acho uma muito boa contra esse time do Mônaco. O outro jogo dessa terça-feira é um jogo bastante incerto também, pelo que foi o jogo de ida, porque o Clube Bruges venceu o Atalanta pelo placar de 2-1, com um pênalti inexplicável, e um gol do Ferran Jutila. O torcedor do Barcelona vai se lembrar dele, naquele período de chegada do Xavi, saída do Koeman, que praticamente não tinha jogador para colocar em campo. Jogava Yusuf Demir, Elias Amokachi, o Ferran Jutila chegou a fazer alguns joguinhos pelo Barça, ajudar, e depois se transferiu para o Clube Bruges, porque viu que tinha muito mais chance de jogar ali do que jogar no Barcelona. Marcou no jogo de ida, mas não faz uma super temporada, são 6 gols, Atalanta não, pelo Clube Bruges. Marcou contra a Atalanta no jogo de ida, tem 6 gols na temporada até aqui, não é uma super temporada do Ferran Jutila. A Atalanta, de novo, não vai contar com o Lookman e não conta com o Scamacca a temporada inteira, né? Mau momento da Atalanta, tá? Só 5 vitórias nos últimos 15 jogos. No final de semana poupou muitos jogadores, acabou empatando com o Cagliari 0-0. Eu vi que boa parte dos jogadores titulares começou a partida no banco de reservas. Aqui, que o Clube Bruges não perca o jogo, está pagando cerca de 2.1. Eu acho que a Atalanta vai vencer e vai se classificar. Mas se o Clube Bruges empatar ou vencer, dá nós. E se o Clube Bruges perder por um gol de diferença, anula. Para quem já está mais habituado com o mundo dos jogos, Clube Bruges mais um handicap mais um do Clube Bruges. Então, mais um asiático, né? Então, se a Atalanta vencer por um gol de diferença, anula. Empate ou vitória do Clube Bruges, tá valendo cerca de 2.1 e eu acho um valor muito bom. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a Atalanta vai vencer e vai se classificar. É porque na hora que você vê as odds, não estou vendo muito valor nisso, não estou vendo que vale a pena correr o risco. Basicamente é isso. E eu acho que vale a pena correr o risco a Clube Bruges mais um, pagando 2.1. Média 2.1, cerca de 2.1. Então, essa é a dica que eu dou. Para os jogos de quarta-feira, um pouco mais de análise futebolística de Real Madrid e Manchester City. Pepe Guardiola disse no final de semana que o City tem 1% de chance de se classificar. Eu acho que isso é um pouco de jogo mental, de tirar completamente o peso, de jogar a toalha e de que não se cria uma grande expectativa, porque se criar uma grande expectativa vai gerar um sentimento de um grande desastre, uma nova derrota para o Real Madrid e uma eliminação. Nem sempre os times vão bem, nem sempre as temporadas são boas, é uma temporada do Manchester City que realmente é para se pensar o que aconteceu e a renovação de elenco quando deve ser feita, nunca é uma decisão fácil de tomar. O Barcelona sofreu por muitos anos com a renovação tardia de elenco, o Manchester City, talvez pelo tamanho da pancada que está sofrendo esse ano, faça isso de uma forma mais acelerada para a temporada que vem, mas o certo é que vai sem nenhum peso para o Santiago Bernabéu. Vai como um time realmente franco atirador,
tem que vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 2 gols de diferença. O Real Madrid nessa temporada perdeu para o Barcelona por 4-0 e para o Milan por 3-1, 2 resultados que dariam a classificação ao Manchester City, esses jogos no Santiago Bernabéu. Agora, se a gente pega para ver o Manchester City os últimos 15 jogos fora de casa, 9 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. As 4 vitórias foram contra Wolverhampton, Leicester, Ipswich e o Oriente pela Copa da Inglaterra, um time de terceira divisão. Os times de Premier League que ele venceu, o Wolves, o Leicester e o Ipswich, são 17º, 8º e 19º colocados. São 3 dos últimos 4 colocados e um time de terceira divisão. É isso que o Manchester City conseguiu vencer nas últimas 15 partidas fora de casa. E tomou 31 gols nos últimos 15 jogos fora de casa o Manchester City. Contra um ataque do Real Madrid, que fez 3 gols na Inglaterra. E o Manchester City naquela partida teve o Ederson, apesar de ter falhado no segundo gol, como seu melhor defensor. Aqui não tem outra que não seja a vitória do Real Madrid. É um jogo para, se quiser, gol de Vinícius, gol de Mbappé, gol de Rodrigo. Tentar ir num gol desses jogadores eu acho uma muito boa também, pelo que oferece o Manchester City, mas a vitória do Real Madrid está cerca de 1,9 contra esse Manchester City aqui. Eu acho muito bom imaginar que o Real Madrid ganhe esse jogo. Futebolisticamente, no final de semana, um bom 4-0 do Manchester City sobre o Newcastle, com algumas novidades, né? Entrada do Marmouche, entrada do Phil Foden como camisa 10, como meio-campista central, e a do Nico Gonçalves do lado do Gundogan no meio-campo. Foi para um jogo só, deu certo contra o Newcastle, não quer dizer que vai dar certo contra o Real Madrid. As formas de jogar de Newcastle e de Real Madrid são bem diferentes, mas, cara, futebolisticamente nada tá dando certo. O momento de ninguém é muito bom. Se deu certo no sábado, repete na quarta-feira, para tentar pelo menos esse efeito de que já deu certo um dia, pode dar certo no outro, algum choque mental e algum efeito mental sobre seus jogadores. Então, eu se fosse Pep Guardiola, ele sabe muito mais do que eu, mas eu se fosse Pep Guardiola manteria o time que venceu o Newcastle simplesmente pelo efeito moral que pode ter sobre os seus jogadores entrar com um pouco mais de confiança. Do lado do Real Madrid, o Rudiger e o Alaba devem ser recuperados pela ausência muito longa do Alaba. Acredito que vai jogar Rudiger e Asensio na defesa e não Alaba. E vamos ver quem é que vai ser o lateral direito, né? Parece que o Lucas Vázquez ainda não volta, deve jogar o Valverde, que cumpre muito bem, joga bem todas as posições do campo, deve jogar por ali. A dica eu já dei para vocês, né? Vitória do Real Madrid a cerca de 1,9. Passando para os outros 3 jogos também, que eu não vou me ater muito tempo neles, PSV e Juventus. PSV só uma vitória nos últimos 5 jogos, não vive um bom momento, e a Juventus sim está acelerando, tá? 4 vitórias consecutivas, no final de semana ganhou da Inter, merecendo ganhar pelo placar de 1-0. O segundo tempo, especialmente da Juve, foi muito bom. Chegada do Colomboani, acho que deu uma revitalizada no ataque do time. A Juventus está criando mais e acho que está materializando mais gols também. É uma melhor Juventus e um mau momento do PSV. Empate ou Juventus a cerca de 1,6, que a Juventus não perde o jogo, já venceu a ida por 2-1, ou seja, que se classifica no tempo normal, a 1,6. Para mim, é a dica que eu tenho para dar para vocês, irem lá na KTO e se divertir. Paris Saint-Germain e Brest, tem pouca história aqui. Paris Saint-Germain ganhou a ida 3-0, não perde do Brest há 40 anos. Cá entre nós pode perder por 2 gols de diferença que se classifica, então é claro que isso tem um valor muito baixo. Tem um ponto aqui, 11 jogos em 33 dias para o Brest. Esses times como o Brest, que não tem um elenco muito grande, muito qualificado, não estão acostumados a jogar tantas vezes em tão pouco tempo. Porque aqui teve jogos de Liga dos Campeões, 2 rodadas em janeiro, mais o jogo de ida contra o PSG, são 3 jogos em 2025 para o Brest, de Liga dos Campeões, e mais jogos da Copa da França, além do Campeonato Francês. Então, muito acúmulo de jogos, é um time cansado e que deve ser de novo presa fácil para o Paris Saint-Germain. Se fosse o Luiz Henrique até pouparia jogadores. A questão é, poupar jogador para quê? Porque depois no final de semana tem um campeonato francês, que de novo deve ser um jogo de cumprir tabela para o PSG. Então é difícil aqui, por exemplo, tentar imaginar qual jogador possa marcar, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o time titular, se ele vai manter Dembélé, Barcola, se ele vai mudar jogadores para dar um pouco de descanso, alguém que esteja fisicamente pior. Mas que o Paris Saint-Germain ganhou o primeiro tempo e que ganha o jogo a 1,6 é uma muito boa. O Paris Saint-Germain menos 1,5, né? Que ganha por mais de 2 gols de diferença, também é uma boa para esse jogo que deve ser muito protocolar contra o Brest. E para finalizar, Borussia Dortmund e Sporting, esse foi o resultado mais surpreendente para mim das partidas de ida, que o Dortmund tenha vencido o Sporting em Portugal por 3-0, não pelo momento do Sporting, que desde a saída do Rubem Amorim é muito instável,
e ainda com a ausência do Gyökeres nas últimas semanas ajudou a piorar, mas pelo momento do Dortmund, que também não é nada bom, é só o 11º colocado de 18 times, né, do campeonato alemão. Na Alemanha não se joga com 20 times na primeira divisão, e o Dortmund vem fazendo uma temporada muito abaixo, e ainda assim foi capaz de fazer 3-0, esse me surpreendeu muito. O Sporting só ganhou uma vez nos últimos 5 jogos, o Gyökeres voltou a ser titular no final de semana agora, depois de 3 semanas fora. Ele não marca desde 22 de janeiro, quando fez um gol contra o Leipzig, que acabou dando a classificação para o Sporting, aquele golzinho que ele fez, mas é claro, porque ficou muito tempo fora machucado. Um gol do Guirassy ou do Gyökeres nesse jogo está pagando mais de 2,4. Guirassy, atacante do Dortmund, e o Gyökeres, evidentemente, do Sporting. Eu acho muito bom aqui imaginar que algum desses dois jogadores vai fazer gol nessa partida, pela inconstância dos times, pelas defesas frágeis e pela capacidade goleadora deles, e que os dois times marcam cerca de 1,6. Também acho uma ótima, acho pouco provável que as duas, pelos ataques que são bons, mas principalmente pelas defesas que não são, que os times não acabem marcando e que alguém termine com um gol inviolado, né, com um clean sheet nessa partida. Então, são duas dicas que eu dou aqui. Ou que os dois marcam a 1,6, ou um gol a qualquer momento de Gyökeres ou de Guirassy a 2,4. Eu volto hoje, depois de Milan e Feyenoord, para fazer a análise da partida e de um dos classificados para vocês, e também para passar alguma coisa aqui, uma revisão dos jogos de terça-feira, e ainda tem a prévia de quarta, e vamos ver, porque amanhã eu também volto depois de Real Madrid e Manchester City para falar desse outro jogo. Tá certo, meu povo? Bons jogos para vocês, aproveitem as partidas de futebol, se divirtam, e mais tarde tem mais. Para não perder os conteúdos aqui do canal, quando você clicar para diminuir a janela aqui ou for entrar em outro vídeo, se inscreve aí e deixa um like também para ajudar quem está fazendo conteúdo para vocês. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.